Oi pessoal, aqui é a Stephanie, você está no canal Devaneios de Papel e no vídeo de hoje, como eu já falei sobre as melhores leituras de 2025, né, e depois as melhores, estamos aqui para falar sobre as piores leituras de 2025. A gente já passou pela parte boa, eu dei a boa notícia para vocês, então agora eu vim trazer as más notícias. Aqueles livros que não só foram os piores do ano, como também os livros que me decepcionaram em 2025. Eu fui revisitar o meu vídeo de piores de 2024 e de certa forma eu fiquei meio chocada, assim, porque eu achei que 2025 não tinha sido um ano tão ruim de leituras, porque eu consegui escolher 5 piores leituras e 5 decepções. Só que em 2024 foram 3 de cada. Então a gente teve aí um aumento, tanto de decepções quanto de piores leituras, o que não me agrada muito, tá, gente? Porque eu não sou a pessoa que super gosta de falar mal dos livros, então eu sempre prefiro ter coisas positivas pra falar, mas infelizmente essa é a realidade. Eu até poderia incluir outros livros aqui se eu fosse levar só em consideração a nota, por exemplo, mas eu preferi não fazer isso, pra realmente trazer aqui pra vocês nessa lista aqueles livros que marcaram o meu ano de forma negativa ou porque me decepcionaram. E não só livros que eu dei 3 estrelas ou menos, porque daí eu já acho que a lista fica longa demais. E nem todo livro que eu dou 2 estrelas e meia ou 3 estrelas são livros que eu tenho muita coisa negativa pra falar, tá? Depende muito realmente de como eu me sinto com cada uma das leituras. Antes da gente começar com a lista, já queria pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo, pra poder me ajudar na divulgação e também se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, principalmente se é a sua primeira vez aqui no canal, já gostou da vibe, já aproveita pra se inscrever aqui embaixo. Sem mais delongas, então, vamos começar com essa lista. Eu só tenho um livro físico pra mostrar pra vocês, e esse livro físico, eu guardei ele aqui, especificamente pra mostrar nesse vídeo, porque depois desse vídeo ele será separado numa pilha de livros que vão sair da minha estante. Vamos começar então a lista com as decepções, elas não estão em nenhuma ordem específica, porém, eu fiz uma coisa diferente aqui, que nos piores, quando a gente entrar na lista de piores, eu separei sim por ranking, então a gente vai começar do menos pior para o pior do ano, tá? Vai ser um top 5 aí de piores leituras. Esse que eu vou falar no final, olha... Vamos começar com a lista de decepções primeiro, que não é uma lista tão ruim assim, digamos. Livros que são decepção pra mim, eu considero assim, livros que não necessariamente são ruins, né? Não são livros péssimos, ou livros que eu não recomendo. Geralmente são livros que eu criei algum tipo de expectativa por determinados motivos, e essas expectativas não foram atendidas, né? Então eu terminei a leitura meio assim, nossa, não era bem isso que eu queria ler, né? Livros que eu criei expectativa por causa de outras pessoas. Então são livros que eu até posso indicar pra algum tipo de leitor específico. Essa primeira parte aqui da lista não são livros assim que eu odiei, tá? Só pra deixar bem claro. Então bora começar aqui com O Ministério do Tempo, uma leitura que eu fiz bem no início do ano de 2025. Era um livro que eu tava muito ansiosa pra ler, porque a capa gringa do livro já tinha me chamado muito a atenção, achei uma capa muito bonita. A capa aqui do Brasil eu não gostei tanto. Assim que esse livro lançou, ele tava fazendo um grande sucesso, assim, muita gente tava gostando dele, e conforme as pessoas foram lendo depois do lançamento, é que a popularidade dele foi caindo um pouco. As pessoas não foram gostando tanto assim, foi algo que rolou mais no início mesmo do lançamento do livro, e depois as notas foram caindo. Eu li assim que o livro lançou aqui no Brasil, e eu estava com as expectativas altíssimas, porque até então eu só tinha visto boas recomendações, eu tinha visto notas altíssimas pra esse livro, gente favoritando, e foi uma grande decepção, porque é um livro que começa muito bem. É um livro que ele começa extremamente alto astral, digamos assim, ele é um livro que tem um humor muito bom, é um livro muito gostoso de ler no começo, a escrita da autora, ela é uma escrita assim muito envolvente, bem-humorada, coloca a gente ali numa ambientação que é levemente futurista, né, mas também se passa, né, num mundo que não é muito diferente do nosso. Tem, obviamente, viagem no tempo, né, como o nome mesmo já insinua, né, então a gente tem ali esse Ministério do Tempo, que faz experimentos de trazer pessoas que teriam morrido no passado de qualquer forma, e aí traz essas pessoas pro futuro. E existem pessoas aqui no presente que são designadas pra acompanhar essas pessoas, né, então esse livro, gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Ele tem diversos pontos que eu poderia falar aqui. Eu já falei dele em algum vídeo aqui do canal, já, né, expus as minhas opiniões sobre ele, mas tem um ponto que eu acho importante de falar, é que esse livro, ele usa, um dos protagonistas é uma pessoa real, né, então é como se a autora ela tivesse pegado uma pessoa real e ela criou uma versão dessa pessoa para o livro. Então é quase que uma fanfic, tá, porque ela pega essa pessoa real, insere nessa história e acaba sendo meio que uma fanfic, é muito esquisito, porque eu vi algumas resenhas depois falando que existe, assim, é como se essa autora, ela tivesse meio que se apaixonado por esse cara aí do passado e criado uma história que é meio self-insert, assim, né, quando o próprio autor se insere na história. Eu acho uma observação curiosa de se fazer, não tem nenhuma comprovação, tá, mas é que essa autora, ela falou que ela pesquisou, né, sobre esse cara, que é um dos protagonistas, que eu nem vou mais lembrar o nome, mas é um cara aí, um navegador, um explorador, sei lá o que, um marinheiro, sei lá, eu não me lembro mais. E então, assim, tem toda essa vibe de fanfic quando você parar pra pensar que ela fez essa pesquisa, né, e criou essa história em torno desse cara, e isso poderia ser algo legal. Tem uma pegada levemente assim no começo, mas depois, os caminhos que essa história toma são caminhos que eu fiquei, gente, o que tá acontecendo
acontecendo aqui? Entendeu? Pra quê? A interação entre os protagonistas, que era pra ser uma interação legal, engraçadinha, fofinha, começa a ficar extremamente esquisita. Não tem uma química entre esses personagens. Eu não tô só falando de uma química no sentido romântico, ali, afetivo. Eu falo numa química realmente ali de convivência entre esses personagens. É uma relação muito esquisita. Eu me sentia lendo algo estranho. E não estranho de um jeito bom. E aí ela também desenvolve uma outra parte relacionada a essa questão do Ministério do Tempo, da viagem no tempo. Ela começa a levar a história para lados, assim, ela começa a desenvolver a história de um jeito que eu acho que ela quis complicar demais uma coisa que não precisava ser tão complicada. Então, foi uma grande decepção. Se o livro tivesse continuado na mesma vibe que ele estava no começo, talvez eu tivesse gostado mais, mas no fim das contas, realmente foi bem decepcionante. Um outro livro também que foi uma grande decepção para mim foi As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Esse aqui é o segundo livro, né, da primeira duologia da série Coroas de Niáxia. É uma série de duologias, né? São várias, acho que vão ser 3, 4 duologias, não sei. Essa aqui é a primeira e, inclusive, a segunda duologia vai ser lançada esse ano aqui no Brasil, né? A Suma já anunciou. É uma série que eu pretendo sim continuar lendo, né? Eu vou ler as outras duologias, pelo menos a próxima duologia eu vou ler. E se não for tão boa assim, aí eu desisto da série. Esse livro aqui, depois de ter lido o primeiro, quem assistiu meu vídeo de melhores, lembra que eu cheguei a mencionar isso, que esse livro iria entrar na lista de piores. Aqui ele entrou como uma decepção, que eu tinha gostado demais do primeiro livro, né? Ele entrou na minha lista de melhores, foi uma das fantasias mais legais que eu li nos últimos tempos, e a autora simplesmente não soube continuar a história que ela criou no primeiro livro. Ela tinha vários caminhos pra escolher, e ela escolheu o pior caminho possível. É um tédio, gente. Muitas das coisas aqui ficam, assim, entediantes mesmo, ficam extremamente maçantes. Tinha muita coisa que ela podia desenvolver a partir da primeira história que ela criou, né? Do primeiro livro da duologia. Tinha muita coisa legal pra desenvolver, tinha personagens interessantes, arcos, né, de personagens muito interessantes pra seguir, principalmente de um dos protagonistas aqui, tinha um arco muito legal, mas ela não quis, eu não sei o que eu tava passando na cabeça dela, sinceramente, pra ela poder fazer uma coisa tão entediante como ela fez aqui nesse livro. E existe um personagem que, obviamente, não vou dar spoiler, mas a gente tem uma perda de um personagem relativamente importante no primeiro livro, e eu acho que esse personagem não estar nesse segundo livro é algo que faz muita falta. Eu acho que com tudo o que aconteceu no primeiro livro, se aquele personagem estivesse aqui, teria dado uma outra cara pra essa história. Então eu acho também que foi um erro muito grande dela de ter, né, tirado esse personagem assim tão cedo da história, num personagem extremamente interessante, e acho que foi um erro também que impactou muito na minha experiência e também fez aí com que eu me decepcionasse muitíssimo com esse livro. Então vai embora da minha estante junto com o primeiro, infelizmente, apesar de eu ter gostado muito do primeiro. Se não é uma série, uma duologia, enfim, que eu olho e fico feliz, né, eu prefiro não ter na minha estante, porque eu vou olhar sempre pra essa duologia e falar, ai, o segundo livro é tão decepcionante, então melhor que vá embora e quem sabe outro leitor aproveite muito mais essa história do que eu. Uma outra decepção que também faz parte de uma série, e que essa é uma série que eu já falei várias vezes aqui, eu tô não vai com essa série, né, pensando em desistir, mas a princípio eu vou sim continuar. Foi o segundo livro da série Garotos Corvos, né, que é o Ladrões de Sonhos. Não achei um livro ruim, mas foi um livro decepcionante, justamente por ter ouvido falar demais nesse livro, que ele era o favorito de muita gente por causa do protagonista. É um protagonista realmente muito interessante, é um dos personagens mais legais de todo o grupo de personagens que a gente tem nessa série, mas é justamente por isso que eu esperava muito mais. Ainda que esse livro ele se aprofunde na história desse personagem, que era uma coisa que eu queria muito ver, eu não acho também que os caminhos escolhidos pela autora foram os melhores. Eu não acho que a maneira como ela desenvolve essa história, né, esse aprofundamento dessa história desse personagem, foi a melhor possível. Eu também fiquei bastante entediada em muitos momentos, e não era isso que eu queria uma coisa mais frenética, eu queria mais revelações, eu acho que é um livro que traz poucas revelações. Enfim, infelizmente foi bastante decepcionante. Eu pensei muito, né, em não continuar essa série, mas eu acredito que eu vou pelo menos ler o próximo livro, mas é aquela coisa, se eu chegar a ler o terceiro livro de uma série de 4, eu vou acabar lendo o último também, né? Então é só uma questão aí de quando isso vai acontecer, né? Quando eu vou pegar o terceiro livro pra ler. Agora, mais uma decepção aqui da minha lista. Eu acho que quando eu terminei essa leitura e quando eu bati o martelo, né, do que eu tinha achado, a minha opinião e tudo mais, eu tava achando que eu era minoria, né? Que eu era uma opinião impopular. Eu ainda acho que eu sou minoria, porque eu acho que a maioria das pessoas gosta desse livro, mas também tem muita gente que tem várias críticas ainda que tenha gostado. E como eu falei, esse não é um livro nessa lista que a gente tá falando aqui nesse início. Não são livros que eu necessariamente não gostei, e sim livros que eu tenho críticas e que foram decepções. Então eu sou minoria por ter mais críticas que a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas ficou completamente apaixonada por esse livro, e eu tô falando de Como Arruinar um Casamento. Esse foi mais um livro que me deixou bastante entediada. Eu levei muito mais tempo do que eu esperava, né, pra ler. Foi um livro que eu arrastei, assim, por um tempo. Eu pensei que fosse ser uma leitura muito mais rápida, porque justamente pelos comentários que eu ouvia, né, muita gente amando, muita gente falando que era uma leitura super levinha e rápida, e aí eu fui ler e não foi
isso que eu encontrei. Eu encontrei um livro que, ainda que tenha, sim, seus pontos positivos, né, que fique muito claro aqui, eu acho que é um livro que tem um humor que eu gosto bastante, é o meu tipo de humor, sinceramente. Eu gosto de humor mais mórbido, assim, não é algo que me incomoda. Eu gosto dos diálogos desse livro, eu acho bons diálogos. Eu gosto das reflexões, algumas das reflexões que a protagonista faz. Eu gosto de algumas das cenas engraçadinhas que a gente tem ali ao longo da história, né, uma vibe meio comédia romântica, assim. Tudo isso me agrada. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei extremamente incomodada com o ritmo do livro. Eu acho que ele é muito longo, ele não precisava ter tanta página quanto ele tem. E também, eu acho um livro problemático. Eu acho que é um livro que ele tem pontos ali bastante problemáticos. Eu acho que a maneira como a autora trata o tema, né, da saúde mental, das ideações suicidas, é algo que, assim, eu não gostei, não me desceu bem. Ainda que a autora, lá no final do livro, explique que ela foi uma pessoa que passou por algumas das coisas que a protagonista do livro passou, eu não acho que ela fez isso de uma maneira muito responsável. Eu sei, gente, que cada pessoa lida com depressão e com essas questões de ideações suicidas de uma maneira diferente. Nem todo mundo vai pensar da mesma forma, nem todo mundo vai lidar igual. Mas ainda assim, quando você coloca isso num livro, ainda mais por ser algo que você já viveu, eu acho que você tem que pensar no todo. Você tem que pensar em todos os leitores que estão lendo aquilo e como aquela mensagem vai ser recebida pelas pessoas. A gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade quando a gente vai falar sobre certos assuntos, como a gente vai tratar certos assuntos. E uma outra coisa, assim, que me incomodou demais, e que eu não vejo ninguém falar sobre isso, sinceramente, já assisti várias resenhas sobre esse livro e eu nunca vi ninguém falar da visão problemática que essa personagem, que essa protagonista tem sobre a maternidade. Então, não me desce também, sabe, eu não consigo ler aquilo e falar assim, mas pobrezinha, por causa disso, disso, disso. Não consigo ter empatia por uma pessoa que tem uma visão tão limitada da maternidade quanto essa protagonista. Então, são dois pontos, assim, que me marcaram muito, além de um outro ponto que eu nunca posso falar aqui, porque é um spoiler, então tem um outro ponto também que me incomodou bastante, que é um certo assunto, um certo tema, que é abordado no livro e que a gente nunca sabe se ele vai ou não acontecer, e isso me deixou extremamente ansiosa, não saber se aquilo ia ou não acontecer, porque é uma coisa que eu odeio em livros, eu sempre falo isso, mas eu não posso falar o que é, porque é spoiler, então paciência, né? E aí isso foi me fazendo abaixar cada vez mais a nota, até chegar no fim da leitura. Mas não é um livro que eu acho ruim, eu entendo quem gosta, mas eu não entendo quem não consegue enxergar certos pontos aí problemáticos da história, principalmente essa visão da maternidade totalmente deturpada que essa protagonista tem. E o último livro que eu separei como uma decepção de 2025 foi Killer on the Road. Esse é um livro de um autor que eu tinha muito interesse em ler. Foi um mês que eu li 2 livros dele no mesmo mês, por causa de um clube do livro que eu participo. O nome dele é Stephen Graham Jones. E eu tive uma primeira experiência que foi ok, né, com outro livro dele. E aí, quando eu fui ler este livro, eu tava com uma expectativa de gostar mais. E, infelizmente, eu gostei menos do que o outro livro dele que eu li. Esse é um livro que ele tem uma premissa bastante comum, assim, né? Então, ele é como se fosse um livro de slasher, né? Tem essa viagem que a protagonista tá fazendo, porque ela tá fugindo de uma situação ali que ela vive, né? E nessa viagem ela acaba encontrando esse serial killer, ele vai matar várias pessoas. Tem um quesinho meio sobrenatural também nessa história. Então, assim, tinha tudo pra ser uma história bem frenética e tudo, só que, infelizmente, eu não consegui me conectar muito com a escrita do autor nesse livro específico. No outro livro foi um pouco, assim, mais fácil de me conectar, mas nesse eu achei chato, sabe? Eu achei, assim, muitas passagens, eu ficava, ai meu Deus, que chatice, não aguento mais, quero que acabe logo. Pra um livro com uma temática, assim, de terror, né, essa coisa mais slasher, não era o tipo de emoção que eu esperava ter durante a leitura, sabe? De achar, assim, enfadonho, de não ver a hora de acabar. Então, infelizmente, não foi uma experiência muito legal, assim, começou me deixando bastante intrigada, mas ao longo da leitura foi me perdendo. Então, é um livro curto, é um livro que, né, assim como todos os outros livros dessa primeira parte da lista, é um livro que eu acho que, sim, algumas pessoas podem gostar, mas que não funcionou comigo, principalmente porque eu não consegui me conectar com a escrita. Agora a gente vai para aquela parte da lista em que eu falo, sim, dos piores livros de 2025, aqueles que eu não gostei, não recomendo por diversos motivos. Como eu disse, eu coloquei aqui numa ordem, tá? Então a gente vai começar pelo 5º lugar e vai até o 1º lugar, que significa o pior livro de 2025. Em 5º lugar eu coloquei Kentuckys. Essa foi uma leitura do Piquenique Literário. Esse é um livro que já estava no meu radar há um tempo, já tinha ouvido muito falar sobre ele, muita gente tinha gostado, então eu até poderia considerar como uma decepção, mas ele foi além, assim, de uma decepção.
não. Realmente foi um livro que eu não gostei, porque eu achei que ele fosse ser um livro com uma história linear, mas ele é mais um livro com pequenas histórias inseridas no mesmo contexto. Então, a gente tem esse contexto dos Kentuckys, né, que são esses bonequinhos que as pessoas conseguem comprar e ter nas casas das outras pra ficar observando as pessoas e tal. É uma ideia muito interessante, é uma coisa meio futurista, é uma coisa meio ficção especulativa, mas eu não gostei da estrutura do livro. Realmente eu não consegui me conectar com a estrutura. Era um livro que eu me perdia várias vezes, porque eu esquecia do que tinha acontecido na história daqueles personagens, né? Porque a gente começa acompanhando os personagens, aí quando a gente vai pro próximo capítulo é uma outra história de um outro personagem, depois a gente volta pra uma história que a gente já viu, aí eu já tinha esquecido o que tinha acontecido, então foi muito difícil conectar tudo na minha cabeça, eu achei tudo muito confuso e desnecessário, né? A gente poderia ter essas mesmas histórias, mas contadas de uma forma um pouquinho mais linear, assim, que fizesse um pouco mais de sentido. Então, infelizmente não foi pra mim, eu não gostei, mas tem livros muito piores, então assim, não foi um livro tão ruim quanto os outros que estão aqui nessa lista. Em quarto lugar, eu coloquei Meu Assassinato. Esse também foi um livro que eu li no começo do ano. Eu sempre, quando eu vejo Meu Assassinato, eu lembro de Ministério do Tempo, que eu li esses livros muito próximos um do outro. E são dois livros que apareceram juntos aqui, né, de certa forma, nessa minha lista, né, de livros que me impactaram negativamente. Um foi uma decepção e o outro um livro que eu realmente não gostei e não recomendo. É um livro que tem uma premissa super legal. Ele também é de ficção científica ou ficção especulativa. Ele fala sobre clones, ele fala sobre uma pessoa que vai investigar o próprio assassinato. Ela é um clone, né, que vai investigar o assassinato dela mesma, né, não só ela, mas ela se junta com outras pessoas pra fazer essa investigação. Então tinha tudo pra ser um livro super, assim, que deixasse você, sabe, com vontade de ler, mas também mais um livro que me deixou entediada. Tão entediada que chegou um momento que tem uma reviravolta ali, um grande plot twist, que eu olhei e falei assim, ah, então era isso, né? Por mais que ele até tenha me surpreendido, foi tão sem graça, porque eu já tava tão de saco cheio da leitura, que realmente eu não consegui ter esse impacto. Eu continuei lendo porque, por ser um livro de mistério, você quer saber, afinal de contas, o que aconteceu. E o que aconteceu com a protagonista é revelado nesse grande plot twist. Mas é extremamente sem graça, gente, sinceramente. Olha, a autora tinha tudo, ela tinha uma premissa, assim, muito legal pra desenvolver, e ela não soube o que fazer com essa premissa, então, um dos piores livros que eu li em 2025. Em terceiro lugar, acho que foi o primeiro livro que eu concluí em 2025, que foi Sem Saída. Infelizmente, o meu começo de 2025 só teve leitura bomba, e Sem Saída foi um deles, né? Esse aí, o meu problema foi com a escrita e principalmente com a narração do livro, né? Porque a autora, ela escolhe ter ponto de vista pra praticamente todo mundo na história, e é um negócio que eu não gosto. Livro com muito ponto de vista, porque eu não consigo me conectar. E o que aconteceu nesse livro que me fez, assim, desgostar mais ainda é que, né, a Kara Hunter, ela não sabe dar vozes diferentes pra cada pessoa. Parece que é todo mundo sempre a mesma pessoa falando. Então a gente tá lendo ali um detetive, depois a gente tá lendo uma outra pessoa, e ainda parece que é o detetive que tá falando. E aí, sabe, é uma coisa que, assim, cadê a personalidade, sabe, dessas pessoas enquanto narradoras? Elas não existem, as pessoas não têm personalidades diferentes. Eu fiquei extremamente desconectada da história e também achei muito arrastado, mas mais uma vez, continuei lendo, não abandonei, porque eu queria saber a resolução do mistério. E a resolução não é de todo ruim, mas toda essa estrutura, né, a maneira como ela escolheu contar essa história realmente não me agradou, então terceiro pior livro de 2025, sem dúvida alguma. E eu ainda fico refletindo se vale a pena dar uma segunda chance pra Kara Hunter, mas eu provavelmente vou ler pelo menos o mais famoso dela, pra ver se, né, quem sabe ele funciona comigo, mas eu não tô com muita expectativa, não. Em segundo lugar, esse aqui eu sei que eu sou minoria. Esse eu já tenho essa consciência de que é um livro que muita gente ama. Esse livro, inclusive, entrou nos favoritos da Natasha, gente, que é uma booktuber aqui também, né? Uma pessoa que, enfim, eu conheço a Natasha, né, pessoalmente. A gente participa do Piquenique Literário, né? Então é uma pessoa que eu tenho também um contato, né, pessoalmente. Talvez se ela estivesse assistindo esse vídeo, ela provavelmente vai discordar 100% da minha opinião. Assim como eu também, né, quando vi esse livro nos melhores dela, eu falei, vixe, meu Deus. E eu tô falando de Noir Rarefeito. Esse livro a gente leu também para o Piquenique Literário. Inclusive foi um encontro muito legal. A gente teve a presença de um alpinista, né, do Gabriel Tarso, uma pessoa que já subiu o Everest lá 3 vezes. Então foi muito legal ter a experiência dele. Mas eu não gostei desse livro, gente. Não adianta, eu tentei. Eu juro que eu me esforcei, mas eu não consegui gostar desse livro. Eu achei, sabe, um negócio que assim, eu lia e eu não conseguia entender o que diabo essas pessoas estavam fazendo nesse monte desse Everest. Por que uma pessoa resolve subir nesse negócio, que ela sabe que ela tem 90% de chance de morrer, o que ela vai fazer lá em cima, gente? Sinceramente, vai arrumar outro hobby, entendeu? Eu lia, né, aquelas
situações tristes, aquelas pessoas passando por momentos muito desafiadores, né? Pessoas ali, nossa, frio, fome, o corpo sendo levado ao limite realmente, né? Pessoas morrendo, né? Aconteceu uma tragédia. Esse livro ele fala de uma tragédia de várias pessoas que morreram no Everest em uma das expedições que aconteceram ali nos anos 90. E aí o Jon Krakauer, que é o autor, ele estava lá, né, a trabalho, ele é um jornalista, ele estava lá a trabalho, mas ele subiu o Everest com essas pessoas, enfim, muitas pessoas morreram. É uma tragédia, uma coisa horrível, muito triste. Mas conforme eu ia lendo, eu ficava assim, gente, vai pra casa. O que vocês estão fazendo aí? Pelo amor de Deus, desiste. Vocês estão vendo a situação. E vocês continuam, não, eu vou lá. Tipo, sabe? É um negócio que eu realmente não consegui entender. Então foi um livro que eu não consegui. Não, ele não entrava na minha cabeça de maneira alguma. Por mais que eu lesse e eu tentasse me colocar no lugar dessas pessoas, eu simplesmente não conseguia. Não acho que existe uma justificativa pra uma pessoa querer subir no Monte Everest, querer ir lá, se matar. Pessoas que têm família, que têm filho, que têm esposa, que têm... Ai, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Vai lá, fica com a sua família, vai arrumar outro hobby. Não tem necessidade, vai subir outros montes, não vai subir o Everest. Esse livro, ele me causou muitas sensações negativas. Ele só não me causou mais sensações negativas do que o primeiro lugar, tá? Mas, assim, olha, eu juro que eu queria fazer parte desse grupo que acha incrível, que vê uma grande história de superação, subir o Everest, mas eu não consigo, tá? Não consigo. Pra mim isso é papo de coach. Não gosto de coach, então é isso, galera. Não deu pra mim. Agora, em primeiríssimo lugar, um livro que, infelizmente, não foi lançado aqui no Brasil. Eu falo infelizmente porque eu queria que fosse um livro que vocês, pelo menos assim, soubessem, sabe? Tivessem uma ideia do que eu tô falando. É um livro que eu acho que nunca vai ser lançado aqui no Brasil. Eu acho que nunca é uma palavra muito forte, mas eu não vejo esse livro sendo lançado aqui no Brasil em nenhum futuro próximo, mas vai que, né? Não vai. E se ele for lançado, eu vou postar, entendeu? Eu vou falar pra vocês dele novamente, ainda que ele tenha sido o pior livro de 2025 pra mim, porque ele é um livro que, assim, ele é tão maluco. Vai que alguém gosta, né, gente? Até porque eu acho que existe um público, existe um nicho de pessoas que pode gostar desse livro, mas eu não faço parte desse nicho, definitivamente, ainda que esse livro, na sinopse, ele tenha muitos pontos que me chamaram a atenção e que poderiam, sim, fazer parte de uma história que eu gostaria. Porque é um livro de terror que fala muito sobre body horror, ele é muito rompompom, entendeu? E é uma coisa, assim, de, tipo, mulheres matando homens, é uma coisa que eu adoro ler sobre, mas que não funcionou definitivamente comigo. Estou falando de Futility. Infelizmente, mais um livro aí que eu li pra um dos clubes que eu participo. Esse é um clube online, né? E um clube de leitura gringo. Mas eu não consegui gostar desse livro. Foi uma experiência péssima, tá? Eu tentei também, mas é aquilo, gente. Eu deveria ter desistido desse livro no segundo capítulo. Quando eu percebi que a autora estava descrevendo flatulências, gases, peidos. Quando eu percebi que ela tava falando sobre isso, eu devia ter falado, gente, isso aqui não é pra mim. Melhor eu parar por aqui. Mas não, eu quis ver até onde a autora ia, entendeu? E aí, a surpresa foi extremamente negativa, tá? Porque é um livro muito vulgar, é um livro que ele fala muito sobre fluidos corporais, ele fala sobre assassinato, ele tem muito body horror, ele tem muito sangue, mas não só sangue, tá? Ele tem todos os fluidos corporais que vocês imaginarem, narrados com extremo detalhe. Então, se isso te incomoda, já saiba que esse também não é um livro pra você. Eu acho que a autora, ela tenta realmente fazer uma coisa interessante, e foi justamente por isso que eu aumentei meia estrelinha, tá? Que tem essa coisa de crítica social foda, sabe? Ele tem uma coisa ali de fazer uma crítica, principalmente a questões ligadas a machismo, né? Como o próprio nome do livro sugere, ele também tem um pouco, assim, de crítica a essa coisa da futilidade, de ligar apenas pra aparência, pra beleza e tudo mais. Então essas críticas da autora, elas fazem sentido, elas têm o seu valor, mas nada disso foi suficiente pra conseguir mascarar o tanto de outras coisas que eu não gostei nesse livro. Eu não gostei das protagonistas, ainda que eu entenda que elas foram feitas pra gente não gostar. São duas pessoas horríveis, eu acho que são as piores pessoas que eu já tive o desprazer de ler na minha vida. Eu sei que elas foram feitas dessa forma, propositalmente pra gente não gostar, mas assim, eu não conseguia ficar ali na cabeça delas, entendeu? Me dava assim, sabe, uma sensação ruim, eu não queria mais estar na cabeça dessas pessoas. Em alguns momentos, assim, eu ficava meio sem entender pra onde que a história tava indo, né? Tem a história de uma das protagonistas, ela não faz sentido nenhum. Chega um ponto ali que eu acho que nem a autora mais sabia o que ela tava fazendo com a narrativa daquela personagem, uma dessas protagonistas. A outra protagonista, a gente tem um arco um pouco melhor, assim, um arco menos pior de acompanhar, um arco que faz um pouco mais de sentido e que é um arco bastante interessante. Tem um rolê ali de troca de corpo, que eu acho que é onde entra bastante essa crítica, essa questão do racismo, né? Porque é uma protagonista que é racista e ela troca de
cor com uma pessoa negra, então isso é interessante, por isso que eu falo, aumentei essa meia estrelinha, que senão eu daria uma estrela, mas essa meia estrelinha vai pra essas críticas, pra essa tentativa da autora de inserir essas coisas, né, no livro. Foram tantas outras coisas negativas que tudo isso acabou assim, ó, é uma avalanche de coisas ruins que superaram demais o pouco de coisa boa que eu encontrei nesse livro, tá? Então, eu não gostei da escrita, como eu disse, é um livro muito vulgar, ele tem um vocabulário, assim, sabe, até um pouco repetitivo, porque é muita palavra chula sendo usada o tempo todo, é muito palavrão, é muita palavra chula, e gente, eu não sou uma pessoa puritana, ai meu Deus, não pode ler palavrão, não é isso, mas eu acho que isso empobrece o texto, entendeu? Quando você exagera nesse tipo de vocabulário, isso acaba empobrecendo o texto, sabe? Então, era um negócio que, assim, eu não aguentava mais ouvir falar de fluidos corporais, ouvir falar da genitália masculina, sabe? Era um negócio que, assim, tá, em que momento que a gente vai evoluir pra outra coisa, sabe? Então, pode ser que esse livro funcione pra gente que gosta de coisa muito esquisita, que gosta de livros de serial killers femininas, que gosta de canibalismo, sei lá, que gosta de uma versão de Sweetie Todd em que as pessoas comem partes suspeitas em sopas. Esse livro, ele tem ali pontos, né, que vão despertar curiosidade, que vão deixar a gente interessado, mas é o que eu disse, eu acho que todo o restante negativo supera e muito essas partes levemente positivas. E por positivo, entenda coisas que eu acho que me fariam gostar do livro, né? Pior leitura de 2025, infelizmente, eu queria muito ter gostado desse livro. E é o tipo de livro que eu queria desler, sabe? Eu queria nunca ter lido esse livro, porque realmente eu não gostei de praticamente nada. Bom, gente, falei, tô leve. Muito bom colocar esses sentimentos negativos pra fora. Tem muita gente que acha que a gente não deve falar mal dos livros. Eu acho que a gente deve falar mal, sim. É o nosso espaço. Esse aqui é o espaço do leitor, não é o espaço dos autores. Então a gente tem sim que dar a nossa opinião quando a gente não gosta de algo. Sempre tentando manter o respeito, né? Mas assim, é aquela velha história, né, gente? Você pode ter amado algum desses livros que eu falei mal aqui, que eu não gostei, como eu mesmo, né, já usei como exemplo próprio no Ar Rarefeito. Eu sei que esse livro é favorito de muita gente, mas não funcionou pra mim, e isso não significa que eu esteja certa ou errada, e também a pessoa que favoritou também não tá certa ou errada. São apenas percepções diferentes, opiniões, e tudo isso é muito subjetivo. Varia muito das experiências que cada pessoa já teve na sua vida, né, da cultura, de um monte de outras coisas, né, de bagagem literária, gosto pessoal mesmo. Então, ninguém tá certo ou errado por gostar ou não desses livros, tá? Então, se você amou algum desses livros, tá tudo certo, tá, gente? Não tem problema nenhum. Não vou aí bater na sua casa, entendeu? Não vou te levar para a delegacia, porque você está errado de gostar dos livros que eu odiei. Esse aqui é só realmente esse momento da gente, né, tirar isso do nosso peito, essa coisa de eu precisava falar das coisas que eu não gostei. Eu sempre espero gostar dos livros, mas isso nem sempre acontece, então por isso que a gente tem muito também essa questão das decepções, né, de livros que nem sempre você tem a experiência que você achou que você fosse ter. Isso também pode acontecer pro lado bom, né, quando você acha que você não vai gostar e você acaba amando um livro. São muitas coisas aí que podem acontecer. Esses foram os piores, né, e as decepções. E eu gostaria de saber de vocês qual foi a sua pior leitura de 2025, ou o livro que mais te decepcionou em 2025. Deixa aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Desculpa aí se eu falei mal de algum livro que você ama, mas ainda assim espero que vocês tenham gostado. Queria te lembrar mais uma vez de deixar o like aqui nesse vídeo para poder me ajudar na divulgação e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo para vocês e tchau!